Oi, paz, gente, tudo bem? Eu vim trazer hoje mais um devocional, um estudo junto, e é sobre Números 17. Eu gostaria que vocês lessem comigo e abrissem aí a sua Bíblia em Números 17. A gente vai ler do 1 até o 13. Então, o bordão de Arão floresce, que é o título. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre seu bordão, porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação, perante o testemunho onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na casa do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. Eles ouviram e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor. Assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Então, o que a gente pode tirar desse texto? Que a gente pode aprender também. Mas tudo que a gente lê, a gente tem que colocar em prática. É claro, vocês já sabem disso. Mas tá. A gente pode perceber que Arão, bom, eles estavam sendo confrontados pelo povo por sua liderança, né? Daí o povo, ele queria saber mesmo se Arão era o escolhido ou por que ele foi o escolhido, se ele era mesmo, eles estavam duvidando. E daí a gente pode perceber que Moisés e Arão sempre corriam para Deus, para buscar ajuda, socorro e sabedoria para saber o que fazer. Aí o Senhor mandou que eles pegassem os bordões, então deu 12 ao total das tribos ali, né? E daí, no dia seguinte, só o bordão de Arão, ele floresceu e produziu amêndoas. E isso não só não só ele floresceu, não só produziu, mas floresceu, sabe? Não só brotou, mas floresceu, essa é a palavra. Então, a gente pode perceber uma curiosidade sobre as varas da época. Por que o Senhor mandou eles pegar varas? Porque a vara era um símbolo de autoridade de cada líder tribal da época. Isso é bem interessante, assim, se aprofundar mais. E também a gente pode ver com esse texto a importância de liderança e confirmação divina do Senhor. E também podemos aprender com Moisés, né? E Arão, que eles sempre oram antes de tomar alguma decisão. Eles não tentam se justificar por si próprios, mas eles buscam sempre socorro e o Senhor sempre justifica eles. Então a gente pode colocar isso em prática no nosso dia a dia também. E esse episódio ilustra que quando seguimos a liderança de Deus, que Deus designa, podemos esperar a bênção e o florescimento, mesmo nas situações mais áridas e desafiadoras da vida. Essa frase, esse pedaço de texto eu tirei de um site, se vocês quiserem coloco aqui embaixo. E é bem interessante vocês lerem lá também, eu amei. Então, Deus não escolhe apenas líderes para ocupar cargos, mas para florescerem esses ministérios e trazendo frutos e bênçãos para aqueles que querem servir. E podemos notar também que, além de florescer, produziu amêndoas,
que as amêndoas eram conhecidas por serem símbolos de vigilância e alerta, pois florescem cedo na estação. Então, Jesus nos chamou, né? A gente precisa, né, claro, honrar os nossos líderes e não apenas ocupar esse cargo, mas sim para florescer e frutificar, dar frutos ao Senhor. E a gente pode aprender muito com esse texto, porque esse texto nos ajuda a refletir sobre a importância da obediência à vontade de Deus e confiar nele. E porque ele sempre age de maneira sábia e soberana em nossas vidas. É um capítulo que nos inspira a seguir líderes escolhidos por Deus e a reconhecer sua autoridade suprema. A gente pode ver, né, no texto também que o florescimento das amêndoas representa a capacidade de um líder de produzir frutos espirituais em abundância. E ao verem a vara de Arão florescer e produzir amêndoas maduras, o temor e o assombro tomaram conta deles. E também gostaria de ler uma parte do estudo que eu achei muito interessante e gostaria de acrescentar. No entanto, a resposta do povo não se limitou ao temor e ao reconhecimento da santidade de Deus. Eles expressaram um medo ainda maior, o medo de morrer por estarem diante da presença de Deus. Essa reação, embora compreensível diante da santidade divina, revela a compreensão do povo de que sua própria pecaminosidade os tornava indignos de se aproximarem da presença de Deus. E olha, uma coisa que a gente deve acrescentar nas nossas orações é o reconhecimento de que Deus é o Senhor e que a gente sempre deve pedir um coração humilde e reverente a Ele. E com isso estaremos no caminho para uma vida de obediências e bênçãos espirituais. Devemos aprender a confiar na sabedoria divina e a responder com gratidão e obediência. Em nossas orações devemos pedir um coração humilde e reverente. Então é isso, a palavra, e eu gostaria que vocês comentassem aqui, mas acrescentassem alguma coisa. Foi esse mais um estudozinho, eu espero que vocês tenham gostado. E também uma conclusão, então é muito importante que a gente reconheça que a gente sempre tem que buscar o socorro de Deus, porque às vezes a gente tenta fazer tudo sozinho e acaba não dando certo, principalmente quando a gente tenta se justificar, mas lembrando que a vingança vem do Senhor, né? Ele faz a justiça com as próprias mãos dele e a gente não precisa, né, querer fazer tudo sozinho, porque vai dar ruim. E também é muito importante a gente reconhecer, né, os nossos líderes espirituais, aqueles que Jesus colocou nas nossas vidas para nos guiar espiritualmente e para nos alimentar também. E que a gente sempre possa ter um coração humilde e reverente a Ele, sempre reconhecer a sua soberania e sempre ter temor diante dele e sempre ter temor diante dos líderes também, né? Em Deus e depois nos líderes, daí porque são autoridades que Deus colocou na nossa vida e a gente deve honrar, respeitar e obedecer. Sempre quando você não vai conseguir ir na igreja, na reunião, num ensaio ou etc, assim, você sempre tem que avisar seu líder antes, porque isso é um respeito diante dele e do Senhor também. Então é isso, mais a reflexão e o estudo e o devocional. E eu espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, compartilhe e se inscreva para que chegue essa palavra a mais pessoas. E é isso então, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigada pelo tempo que você separou para assistir esse devocional, que é muito importante. E é muito importante esse momento e eu espero que vocês tenham gostado. Então até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.